Meus irmãos e irmãs, levantaram uma polêmica enorme por causa do novo louvor da Maria Marçal e sinceramente tem gente que parece que espera qualquer detalhe para criar confusão. Mas antes de tudo, vamos falar o óbvio, tá? A Maria Marçal é uma servinha de Deus, ela tem um coração limpo, né, que diferente de muitos cantores gospel, a gente vê que ela canta com um coração sincero para louvar ao nosso Deus. Tá? Não tem nada de distorção do que ela faz. O pessoal viu uma banquinha dela na rua e já tratou como se fosse algo diabólico, uma estratégia de marketing, quando na verdade aquilo ali nasceu do desejo genuíno de alcançar gente quebrada pelo próprio ambiente religioso que deveria ter acolhido. Ela montou uma banquinha e colocou um cartaz que dizia: se você já foi magoado pela igreja, sente aqui. E isso cutuca muita gente porque tem feridas escondidas debaixo de anos de silêncio. A pessoa senta ali, escuta o louvor dela e quando ela entra cantando ali no meio do ambiente, não é truque, é toque. É como se a voz dela empurrasse a porta que a dor fechou. A lágrima que escorre não é encenação, é a alma encontrando um abraço do Senhor Jesus. O título da música que está no meio da polêmica chama Cura. E não poderia ser outro, né? Porque o que acontece ali no meio da rua não é performance, é cuidado, é a presença de Deus, é aquele tipo de gesto que a geração moderna já nem sabe identificar direito. Tem gente que perdeu a sensibilidade e só enxerga a manipulação aonde existe restauração. A verdade é que aquela banquinha dela virou um lugar seguro para muitos que nunca tiveram coragem de dizer: eu fui ferido pela igreja. E quando a voz da Maria Marçal entra, é como se o coração lembrasse que Deus ainda usa gente jovem, gente temente a Ele, gente que não tem vergonha de doar o dom que recebeu. Por isso que o povo chora. Não é porque ela interrompe a música, é porque por alguns instantes alguns enxergaram de verdade Jesus. E isso, meu amigo e minha amiga, não se compra, não se fabrica, não se explica, só se reconhece e se sente. Deus ainda usa e se coloca à disposição. Mas antes de eu colocar aqui para vocês um trecho do que ela aprontou no meio da rua, eu quero pedir encarecidamente, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem quer aprender a trabalhar na internet, quem sabe começar 2026 com dinheiro no bolso, encaminhado e apto para trabalhar no digital, fica até o final desse vídeo. Tem gente dizendo por aí que essa música da Maria Marçal é diabólica, porque ela está querendo trazer de volta desviados e tranqueiros que saíram da igreja. Ela incentiva a gente mimada que saiu da igreja por bobagem e inventou que foi ferida para justificar o desejo de ir para o mundão. Olha isso é conversa de quem nunca parou para olhar a realidade de perto. Tem quem largou tudo porque não suportou ser corrigido? Tem. Mas jogar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio é maldade. Existe uma multidão que carrega marcas profundas deixadas por gente que usa a Bíblia como pedra e a autoridade como cabresto. E aí o povo finge que não vê. Mas quem é louco para negar que não existe autoritarismo em diversas denominações? Ninguém quer confessar essa realidade, porque é mais cômodo você culpar o ferido do que encarar o agressor vestido de terno e gravata e Bíblia na mão. A Igreja de Cristo, a verdadeira igreja que está além da placa do CNPJ, ela não fere ninguém. Quem fere é o sistema religioso que se esconde atrás do nome de Deus. E fingir que isso aí não existe é empurrar gente machucada ainda mais para longe para o buraco. A Maria Marçal não está estimulando o vitimismo. Ela está abrindo espaço para falar de um problema que muitos escondem. Eu já ouvi cada absurdo que dá até vergonha de repetir. Teve uma irmã que ela foi humilhada publicamente porque ela colocou um pozinho no rosto, porque ela tinha umas marcas de espinha e ela queria se sentir melhor com a aparência dela. E aí a humilharam. É como se sentir melhor consigo mesma fosse pecado. Chamaram ela de desviada, de mundana, porque ela quis corrigir algumas imperfeições no seu rosto. Isso aí não é zelo, isso é ignorância com a Bíblia na mão. E o pior, quem faz esse tipo de julgamento depois finge que é o defensor da santidade. Mas quando alguém tenta curar quem foi esmagado por esse tipo de comportamento, aí eles aparecem para criticar. A verdade é que a ação da Maria Marçal toca na ferida que muitos líderes religiosos preferem esconder. Existe gente machucando o crente dentro da igreja e fingindo que é disciplina, que é zelo. E quando alguém chega com louvor, com compaixão, mostrando que Deus ainda abraça quem foi desprezado, isso incomoda porque a luz expõe. A verdade é simples, a culpa não é do evangelho,
é de quem usa o nome de Jesus para controlar, ferir e envergonhar pessoas. E a coragem da Maria Marçal criar uma letra como essa é justamente lembrar que Cristo cura aquilo que o homem destrói. Meus irmãos, eu já vi cada absurdo dentro da igreja que se eu contasse tudo aqui para vocês, vocês pensariam que é invenção da minha cabeça. Teve um irmão que foi parar no banco porque alguém jurou ter visto ele bebendo cerveja em uma lanchonete. Na verdade, o irmão estava tomando um simples guaraná num copo de vidro, como qualquer pessoa normal. A fofoca correu mais rápido que o bom senso e o dirigente da igreja preferiu acreditar no boato, na fofoca, do que na verdade do próprio irmão. O irmão acabou indo para o banco porque estava tomando um guaraná e juraram que era cerveja. E isso aí não é um caso isolado. É só um entre centenas, talvez milhares, de crentes que foram esmagados por julgamento precipitado, língua venenosa e religiosidade vazia. Isso não é disciplina, é imprudência. Aí vem o povo dizer que a Maria Marçal está fabricando feridos. Meu irmão, feridos já existem aos montes. O que falta é alguém com coragem de olhar com caridade para eles sem desviar o olhar. Ir buscar essas almas que estão feridas e trazê-las de volta para o aprisco. Agora, dito isso, eu também não compro esse discursinho de quem usa ferida como desculpa para abandonar o evangelho. Tem gente que diz, me machucaram na igreja, eu vou pro mundo. Mas pensa comigo, quando o garçom te atende mal no restaurante, você para de comer fora? Quando alguém te atravessa e fura a tua frente na fila do mercado, você decide nunca mais fazer compras? Quando um motorista buzina para você no trânsito, você entrega a chave do carro e promete nunca mais dirigir? Claro que não. O ser humano aguenta desaforo de tudo quanto é lado, menos quando vem de crente. E aí transforma isso em justificativa espiritual para viver longe de Deus. O problema não é a ferida, o problema é a mentira que o diabo sopra no ouvido das pessoas, dizendo que por causa do erro de um homem, você pode abandonar o caminho de Cristo. Ferida cicatriza, salvação não se troca. Quem usa a dor como porta de saída precisa encarar a verdade. Jesus nunca foi o culpado. Aí quando chega na igreja, a conversa muda completamente. Basta alguém olhar torto e pronto, já tem crente dizendo que vai abandonar tudo, porque desfizeram dele. Às vezes o irmão está te olhando torto porque ele até vesgo e você nem prestou atenção. É claro que ninguém está aqui dizendo que erro justifica erro. Não justifica mesmo. Mas a verdade que essa canção da Maria Marçal expõe é inevitável. Tem muita gente machucada de verdade. E não adianta a gente jogar o discurso pronto de olha para Jesus, se não somos capazes de olhar para a nossa própria postura arrogante. Será que nós estamos sendo ponte ou muro? Será que estamos ajudando alguém a se aproximar de Deus ou estamos sendo tropeço disfarçado de espiritualidade? Porque o que não falta é gente que se perdeu no caminho por causa da crueldade de alguém do próprio ambiente cristão que convivia. Tem alma vagando longe da fé porque encontrou dentro da igreja aquilo que deveria ter encontrado no mundo. Frieza, acusação, dureza. E não sou eu que estou dizendo, são fatos comprovados. Hoje em dia a igreja mais fere, julga, critica e abandona em vez de acolher. E meus irmãos, por mais duro que seja ouvir isso, não dá para fingir que isso seja totalmente mentira. Tem muita gente vestida de santidade com a Bíblia debaixo do braço que faz exatamente isso. Fere, descarta, esmaga e depois ainda posa de autoridade espiritual. O evangelho virou fachada na mão de alguns. E quem paga a conta são os pequenos que saem sangrando por dentro. Aí vem a Maria Marçal com um louvor que toca na ferida e o povo se incomoda. Claro que se incomodam. A verdade confronta. A música não está atacando a igreja em nada. Ela está lembrando que o nome de Cristo não combina com esse tipo de comportamento. E se isso dói em alguém, é porque a luz bateu onde tinha sombra. Meus irmãos, deixa eu te contar uma coisa aqui que eu vi de perto. Não é história inventada, não. Eu conheci um irmão que serviu a Deus na igreja por quase 10 anos. Sempre presente, sempre disposto, sempre o primeiro a se levantar quando Deus usava dele. E justamente por isso ele virou alvo de gente amarga, invejosa, que não suportava ver a luz dele brilhando e ele exercendo o dom que Deus lhe deu. Falavam dele pelas costas, distorciam tudo, criavam um clima pesado até ele cair numa tristeza tão profunda que ele acabou entrando numa depressão. Isso aí não é nada. Eu já vi crentes brigando na igreja por causa de cargos.
Eu vi discussão por causa de detalhes bobos, que até o diabo, se estivesse sentado no banco da igreja, ia ficar confuso. Eu já tentei apaziguar muita coisa, mas é cada picuinha que parece novela. E sempre são os mais simples e sinceros que acabam levando o peso nas costas. E para você ver como o povo arruma assunto aonde não existe, até a minha barba um pouco crescida virou pauta de julgamento. Teve gente que me viu e já soltou, "Ih, isso aí esfriou na fé", só porque eu deixei a barba passar um pouquinho do limite que eles acham aceitável. E eu fico pensando comigo mesmo, se Jesus aparecesse hoje com aquela barba que ele realmente usava, porque ele não vivia aparando com maquininha zero. De acordo com o costume dos judeus, ele nem entraria no templo se raspasse a barba. Aí o povo esquece que naquela época a barba era totalmente normal, fazia parte do dia a dia e ninguém ficava policiando isso aí. O problema é que hoje se criou essa mania de transformar gosto pessoal em regra espiritual, como se a aparência definisse caráter espiritual. Eu vi muita gente boa se machucar por causa dessa fiscalização boba. Gente que só queria servir a Deus, mas acabou tropeçando não no pecado, e sim no olho torto de quem confunde opinião com doutrina. É triste ver quanta gente se perdeu no caminho por causa desse tipo de atitude. Meus irmãos, tem hora que dá vontade da gente falar umas verdades, mas a gente se contém porque o ponto é simples. Enquanto a igreja for feita de seres humanos, vai existir gente ferida. Não tem como evitar completamente. Porque aonde há seres humanos, há falhas, há tropeços, há palavras ditas do jeito errado, na hora errada, da forma errada. Sempre foi assim. Mas aí entra essa canção da Maria Marçal que joga a luz aonde muitos preferem manter o silêncio. Quando ela canta, "Senhor, há mágoas em meu coração, cura, porque a decepção me feriu", ela está vocalizando algo que muita gente sente e nunca teve coragem de assumir. A letra descreve aquela dor silenciosa que ninguém vê, aquela lembrança que volta do nada e aperta o peito como se a pessoa estivesse revivendo a mesma cena 10 vezes. Tem crente que anda firme por fora, mas dentro está sangrando. E essa música expõe isso com uma sinceridade que incomoda quem vive escondido atrás da aparência religiosa. Quando ela diz, na música, às vezes parece que eu não vou suportar, isso aí não é drama, isso é a realidade de quem já tentou manter a fé mesmo sendo empurrado para baixo por mãos de quem deveria ter levantado. A música ainda diz mais, "Segura minha mão para que eu não venha desistir". Meus irmãos, isso aí é um clamor de quem ainda quer permanecer na igreja mesmo machucado. A canção inteira é uma oração de quem não quer abandonar Cristo, mas precisa que Cristo o carregue por um tempo. E isso toca no fundo, porque reflete o que muitos vivem em silêncio, feridos pela igreja, mas ainda apaixonados por Deus. Essa música não é para apontar culpados, é para acordar quem esqueceu que compaixão é mandamento. Ela nos força a olhar para dentro e perguntar, estamos ajudando alguém a continuar? Ou nós estamos sendo parte da dor que Ele está pedindo para Deus curar? Essa canção, meus irmãos, é de Deus. Porque só algo vindo do alto consegue expor feridas e ao mesmo tempo oferecer consolo. Agora deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Você que dirige igreja, você que prega, você que senta nos banquinhos lá do púlpito. Será que a sua vida está trazendo gente para perto de Cristo ou empurrando para longe? Porque a igreja de Jesus, a verdadeira, não fere ninguém. Quem fere é o lobo disfarçado e usado pelo inimigo, plantado no meio do rebanho. E aí o discurso fácil é sempre o mesmo. Não olha para nós, olha para Jesus, citando Hebreus 12 como se fosse argumento para fugir da responsabilidade. Mas Pedro, quando entrou no templo na hora nona, disse outra coisa. Olhai para nós. Ele sabia que quem carregava a presença de Deus podia ser exemplo vivo, e o aleijado olhou e viu a graça, viu virtude e viu Deus ali. E é isso que os dirigentes de igreja deveriam buscar. Viver de tal forma que quando alguém os observe, veja os traços de Cristo nele. É triste demais quando acontece ao contrário. Quando alguém olha para o dirigente da igreja e vê tudo menos Jesus. Meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui com toda a firmeza do meu coração. Se alguém da igreja te machucou, não jogue essa dor nas costas de Jesus. Não abandone Cristo por causa de falha humana. Quem fere é gente. Quem trata mal é gente. Quem pisa é pessoas. E Jesus não é pessoa comum. Jesus não te empurra, não te humilha, não exige que você carregue pesos que Ele mesmo já levou na cruz.
Ele cura, ele levanta, ele limpa as lágrimas que alguém te fez chorar. E esse Jesus que eu anuncio aqui, dia após dia, é o Jesus que abraça, que está te escutando, escutando o teu gemido e que te dá vida quando tudo ao teu redor parece perdido. Então não deixe que o erro de um religioso roube de você o amor do Salvador Jesus Cristo. Jesus não é o culpado da ferida, ele é o único que tem remédio para a tua ferida. E por isso mesmo, eu te aconselho sem medo de errar. Ouça essa música da Maria Marçal chamada Cura, deixe a letra entrar aonde você escondeu a tua dor e deixe Deus tocar aquilo que você achou que nunca mais ia cicatrizar. Se alguém da igreja te feriu, não transforme isso em desculpa para se afastar do único que nunca vai te machucar. Cristo não decepciona, não abandona no meio do caminho. Ele não vira as costas para você quando você está fraco. Pelo contrário, é justamente na hora em que você pensa em desistir que Jesus pega na tua mão e te levanta como ninguém mais do mundo conseguiria levantar. Então segura firme, meus irmãos, não largue a Jesus por causa de ferida causada por mãos humanas. Jesus não abre ferida, ele fecha feridas. Ele não empurra, ele puxa para perto. Ele não destrói, ele reconstrói. E eu quero que você comente aqui abaixo. Você já foi ferido pela igreja? Eu já estou aqui de pé, graças a Deus, firme. E você? Conte a tua história aqui nos comentários. A tua história pode se tornar um testemunho para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nas tuas redes sociais e grupos e contatos do teu celular. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E pessoal, se vocês querem aprender a trabalhar pela internet e ganhar dinheiro direto de casa só usando um celular igual a esse aqui que eu estou segurando, aproveite essa oportunidade. 2026 está batendo na porta e dá para começar o ano já construindo uma renda real, honesta e sem complicação. É só chamar a nossa equipe, o número do WhatsApp está aqui embaixo no primeiro comentário fixado logo abaixo e também na descrição. Chama a nossa equipe que eles vão te guiar no passo a passo para você sair do zero e começar a ganhar uma renda digna pela internet. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.